Boa noite, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, ainda nos termos anteriores, né? Vamos para nossa videoaula. Infelizmente a gente não está junto, vamos ter que aguardar para passar essa loucura que a gente está vivendo, né? Na esfera mundial, e o Brasil está junto aí também, mas nem por isso a gente vai deixar de ver conteúdo, né? Vamos ver a ementa, vamos continuar com o nosso processo civil na parte recursal. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai ver sobre o agravo, ou o agravo de instrumento, como era no antigo CPC, em recurso especial e em recurso extraordinário. Para isso, a gente vai fazer a leitura do artigo 1042 do Código de Processo Civil. Então, vamos ver o que diz o artigo 1042 e os seus parágrafos do CPC. Deixa eu ler aqui com vocês. A gente vai fazer a leitura e aí posteriormente a gente vai destrinchar item por item aqui. Olha lá, vamos lá, artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, o caput já está me dizendo que o agravo ele vai ser proposto contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido. Ou seja, se eu entrei no STJ com um recurso especial e ele não foi admitido, eu vou entrar com agravo lá no STJ. Se eu entrei com um recurso extraordinário no STF e ele não foi admitido, né, não foi reconhecido, não foi recebido, então eu vou entrar com um agravo lá no STF, porque quem vai receber o recurso especial? O presidente ou vice-presidente do STJ. Quem vai receber o recurso extraordinário? O presidente ou vice-presidente do STF. Então, quando é denegado, né, quando a gente não consegue que seja recebido ou recurso especial ou recurso extraordinário, a gente entra com o agravo. Tem uma ressalva. Quando que eu não posso utilizar o agravo? Quando eu estiver falando no final ali do caput, né, em julgamento ou relatório, né, por parte do relator, do presidente, a decisão do presidente, que entende que não vai receber o recurso especial ou o recurso extraordinário, porque está utilizando fundamento em entendimento firmado em regime de repercussão geral, ou seja, aquele tópico, aquele assunto que impacta toda a sociedade, ou em julgamento de recursos repetitivos, que é aquele tipo de recurso que tem várias demandas idênticas no país inteiro, que também possuem a tal da repercussão geral, e aí pede-se para suspender isso, para analisar um ou dois modelos para que ele sirva de jurisprudência para todos os outros processos do país. Então, nesses dois exemplos, né, nesses dois itens, não cabe o agravo. Se o presidente do STJ ou do STF negar o teu recurso, o recurso especial ou o recurso extraordinário, estiver fundamentado em cima disso, tá? Porque foi fundamentado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, esquece, você não vai entrar com o agravo. Vamos seguir a leitura aqui dos parágrafos, e daí eu vou explicar para vocês um por um. O parágrafo primeiro foi revogado, que existia no antigo CPC. Quando veio o novo CPC, revogaram, mas há umas características que a gente vai ainda adentrar. O parágrafo segundo: a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independente do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Parágrafo terceiro. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 4º. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente.
Parágrafo 5º, o agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, nesse caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Parágrafo 7º. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 8º. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo, a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Então vamos lá. Leitura geral, a gente viu que o agravo aí vai ter que vir em dose dupla quando for de RESP e também RE propostos ao mesmo tempo, um agravo para cada peça processual, também de análise, né? Se for necessário 2 agravos, eu só protocolei um, então vai remeter o processo para o STJ para ele fazer análise. Então, alguns requisitos que a gente já consegue ver de cara da leitura dos parágrafos. Vamos ver aqui as considerações sobre o parágrafo 1º, por exemplo. O parágrafo 1º que foi revogado. Com a chegada do CPC de 2015, né, com a edição dele, a publicação, a vigência dele, né, em 2016, acabou que foi dada uma previsão legal nova para o artigo 1042. E alguns autores, doutrinadores, juristas chamavam ele de agravo de admissão. A gente tem o agravo, né, que é o agravo que vai ser proposto em relação ao recurso extraordinário e ao recurso especial quando eles forem negados, né, inadmitidos na recepção deles. Então, esse agravo é completamente novo, né, se a gente for comparar com o CPC de 73. Não é nada semelhante ao Código de 73, portanto, a sua análise não há nada semelhante a esse código passado e o estudo e pesquisa devem ser feitos sem pré-concepções ou pré-conceitos, a fim de se obter uma melhor e mais acertada compreensão desse novo agravo, né, em RE e em RESP. Nesse sentido, né, vale dizer que esse agravo não é igual ao agravo nos próprios autos que existia no CPC de 73, que estavam lá no artigo 544 do antigo CPC. Tá? Há substanciais diferenças, embora numa leitura apressada e equivocada possa parecer que sejam semelhantes, mas eu vou repetir. Esse recurso do vigente CPC a toda evidência um outro recurso com dinâmica, procedimento, processamento e compreensões originais muito particulares, eles têm características próprias. Então, o artigo 1042 do vigente CPC, ele pressaz, né, ele faz a menção que caberá ao agravo em recurso extraordinário e em recurso especial quando eles forem inadmitidos, não recepcionados pelos tribunais de origem, o Tribunal de Justiça ou os tribunais federais, com exceção, salvo se, da decisão que for fundada na aplicação de tese criada em sede de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Repercussão geral, o fato que abala toda a sociedade, que vai repercutir sobre toda a sociedade. Os recursos repetitivos, aqueles processos idênticos que estão correndo no Brasil inteiro, que o STJ ou o STF vão pegar um de modelo lá para fazer o julgamento e para ter uma jurisprudência uniforme no país todo, que eles também vão ter a tal da repercussão geral. Mas o que importa é o número repetitivo de processos quando a gente fala do recurso repetitivo. Então, o que acontece é que o agravo, ele não é cabível contra despacho que nega
despacho denegatório, cujo teor, nesse sentido, seja firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Vamos ver um parecer que é dado pelos doutrinadores, né? Pelo Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustarros. Eles falam o seguinte: o desafio desse modelo reside na identificação de uma forma de viabilizar a oxigenação da jurisprudência, pois, conforme o artigo 1042, não caberá agravo de admissão contra decisões que apliquem em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesses casos, será necessário criar outro meio hábil para permitir que, de tempos em tempos, os tribunais de Brasília conheçam de novos argumentos e possam, eventualmente, rever suas orientações, atualizando a sua jurisprudência, porque jurisprudência não é algo congelado. A STF está sempre mostrando isso pra gente. Às vezes eles têm um entendimento A sobre um assunto, passa um tempo, eles têm um entendimento B sobre o mesmo assunto, né? Então, por quê? Porque eles foram provocados a questionarem aquele entendimento em algum determinado processo. O artigo 1042 concentra todas essa sistemática procedimental de interposição da análise e do julgamento do agravo em RESP e em RE. É um único artigo, que ele é longo, ele tem, se a gente acabou de ler, né, que tem os 8 parágrafos, que define o regramento desse novo recurso. Então, ele é um recurso exclusivo de decisões proferidas por presidente ou vice-presidente dos tribunais, STJ ou STF. Os artigos 1035, 1036 do CPC traz o incidente a cargo do interessado para destacar da decisão do sobrestamento, ou seja, que pausou, né, o recurso extraordinário ou especial intempestivo, fora de tempo, com prazo de 5 dias para o recorrente se manifestar sobre esse incidente. Esse agravo também cabe em face da decisão do presidente ou vice-presidente que negar seguimento e inadmitir recurso especial ou extraordinário que for contrário ao recurso que está parado, que está sobrestado. Já o parágrafo 8º do artigo 1042 diz que, caso seja recusada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinário e especial sobrestados na origem que verse sobre matéria idêntica. Então, matéria idêntica do recurso especial, matéria idêntica do recurso extraordinário, vai negar o seguimento, tá? No caso de qual? Do recurso extraordinário, porque vai analisar primeiro o recurso especial. Então, essa decisão denegatória do presidente ou do vice-presidente do tribunal é desafiada como? Através do agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, negou o segmento dos meus 2 recursos, porque eu posso protocolar, né, o RE e o RESP juntos, mas negou o segmento do RE. Então, entro com agravo no STF para que seja apreciado o meu RE. Então, outra característica peculiar desse recurso é que ele tem sua fundamentação vinculada, ou seja, apenas cabe naqueles casos expressamente previstos em lei, não sendo admissível ao recorrente pena de rejeição preliminar. Fugir das hipóteses de incidência recursal. Por quê? Porque não é absolutamente o agravo recurso de fundamentação livre. O recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que decisão recorrida se amolda, né, vai ser utilizada, que se encaixa na previsão legal do cabimento. Então, peraí, eu preciso que reconheçam o meu agravo. Então, vamos ter que fundamentar isso com uma argumentação que esteja dentro do porquê eu estou recorrendo. Qual que é o motivo que eu estou recorrendo do meu RE que foi indeferido ou do meu RESP que foi indeferido?
Nessa dinâmica, esse modelo, né, de recurso tem como característica básica, a base dela, ser um recurso do sistema de julgamento de casos repetitivos. Ou seja, o agravo do artigo 1042 apenas é aplicado ao microsistema de julgamento dos recursos de demandas repetitivas. Então, já vou adiantar para vocês que não cabe esse recurso quando a decisão for fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. O parágrafo 2º do artigo 1042 vai dizer que carece de preparo, ou seja, não é preciso efetuar pagamento de porte e remessa, as custas processuais, então não vou pagar custas para interpor. Então trata-se de uma lógica já aceitável pela doutrina e jurisprudência, porque já houve preparo recursal, caso não seja o recorrente beneficiário da justiça gratuita, né, porque daí ele não vai pagar, por exemplo, na via da defensoria pública ou da assistência judiciária gratuita, né? Porque já teve anterior à interposição, já teve pagamento de custas anterior à interposição do recurso especial ou do RESP. Quando eu entro lá com a minha apelação, eu não tenho que pagar as custas. Eu pago as custas quando eu entro com a apelação, se eu não tiver nenhum tipo de benefício da justiça gratuita. Então, se eu já paguei ali, quando eu vou fazer RE ou RESP, eu não vou pagar de novo. Isso se dá porque na função única do agravo, do artigo 1042, é fazer o quê? Subir o recurso excepcional, o RE ou o RESP, denegados, né, na corte local. Então, não haveria sentido, sob pena de sufocar financeiramente, ainda mais o recorrente. A exigência do pagamento de novas custas de um recurso, cujo objetivo central é levar à análise da Corte Superior um novo recurso denegado no primeiro juízo de admissibilidade. Então, para não ficar pagando custas eternamente, né? Porque senão a parte não tem possibilidade de prosseguir o processo. No CPC de 73, para o chamado agravo nos autos contra a decisão denegatória de recurso especial ou extraordinário, já não havia previsão do recolhimento de custas, né? Embora os tribunais pudessem prever esse recolhimento no âmbito do seu regimento interno. Lá o regimento interno do STJ prevê que pague as custas, mas mesmo assim, o que era questionável esse ato, mesmo que estivesse no regimento interno, por exemplo, do STJ, porque num primeiro momento, de norma de processo civil, cuja a competência exclusiva de legislar é da União. Então, assim, o regimento interno não poderia se sobrepor ao CPC, porque quem poderia alterar o CPC é quem? A União. Então, mesmo que houvesse previsão legal de pagamento de custas de RE ou de RESP, que seja, não seria acatado, porque feriria o CPC. Por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 1042 diz que o prazo para contrarrazões da parte contrária, que não entrou com o agravo, é de 15 dias. Por quê? Princípio do contraditório. Já o parágrafo 4º permite, no prazo das contrarrazões, a faculdade do relator realizar o juízo de retratação. Então, nesse caso, o recurso do agravo, ele vai ficar prejudicado porque ele perdeu o objeto. Não existindo essa retratação, aí sim, o relator não se retratou, não teve retratação. Então, aí o recurso vai ser remetido para o STJ ou para o STF, né, para o órgão competente. O Nelson Nery Júnior, vamos ver o que o Nelson Nery Júnior fala a respeito disso. A redação do CPC, artigo 1042, parágrafo 4º, dá a entender que apenas a petição de agravo deve ser remetida ao Tribunal Superior, o que não se coaduna com a sistemática do recurso, já que o Tribunal Superior não teria subsídios para analisá-lo, uma vez que o CPC não elenca, dentre os requisitos formais exigidos, a formação do instrumento.
Portanto, não apenas o agravo será remetido ao tribunal competente, mas todo o processo que também é respaldado pelo que consta do parágrafo 7º, que fala: os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. O parágrafo 5º desse artigo diz a lógica processual de que há bastante tempo já vem sendo utilizado para julgamento e processamento dos recursos extraordinário e especial, de que o agravo recebido, o agravo admitido, será julgado em conjunto com o recurso especial ou extraordinário interposto, proposto, caso em que poderá haver sustentação oral, devendo ser observados os regimes do STJ e do STF para a sustentação oral. Caso a parte tenha interposto concomitantemente o recurso especial e o recurso extraordinário, vai ter que ser protocolado igualmente um agravo para cada recurso não admitido. Então, vai ter que o recorrente elaborar 2 peças de agravo. 2 peças. Uma para o recurso especial que foi denegado e outra para o recurso extraordinário também que foi denegado. Os parágrafos 7º e 8º, né, trazem a coerência da interposição simultânea desse modo de autos. Os autos vão por primeiro ao STJ e depois para o STF. Só após o julgamento pelo STJ é que os autos vão ser encaminhados para o STF. Essa é a disciplina legal que vem do CPC para esse novo Instituto Processual, que veio desse novo CPC, que não possui comparação com o artigo anterior do agravo, do artigo 544 do CPC de 73, que foi revogado, denominado por alguns agravo de admissão, cujo objetivo é fazer subir para análise e julgamento pelas Cortes Superiores, o STJ e STF, os recursos extraordinário e especial, né, cujo juízo de admissibilidade preliminar foi impedido, foi obstacularizado, né, ou obstado pelo tribunal, a COR, que seria o TJ ou o TRF. Então, é uma breve análise do que é o agravo para o RE e para o RESP, lembrando, né, que da leitura do caput do artigo 1042, então a gente vai ter que cabe o agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regras de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, eu tenho quando que aplica, né? Negou meu RESP, negou meu RE, agravo, só não vou poder fazer o agravo nesse caso se for fundamentada a negatória, né, do meu RE ou do meu RESP para admissão deles, com base em demandas repetitivas ou então de repercussão geral. Então é o basicão que a gente tem que lembrar. O agravo ele não tem muito segredo, tá, galera? Então, junto com essa videoaula, eu vou deixar para vocês o texto, o texto da aula e também um exercício lá na atividade discursiva. Eu vou ficar online com vocês durante a aula e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me questionar, tá joia, galera? Prof, tá sentindo falta de vocês, eu espero que vocês estejam se cuidando, tá joia? E eu espero que a gente se veja muito, muito em breve, tá bom? Um abraço para vocês.